Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, quero agradecer a todos aí pelos likes, beleza? Dos últimos vídeos. Estamos com uma sequência boa de vídeo. Então venho agradecer a vocês pela moral que vocês estão dando, pelos vídeos que vocês estão aí curtindo, comentando, se inscrevendo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Peço que vocês comentem aqui o que vocês estão achando da dinâmica, se vocês estão achando que está interessante. Hoje o desafio aqui é bem simples, para ser sincero, porque eu comecei o avançado do CSS. Então, geralmente todo módulo, quando a gente começa, a primeira e a segunda atividade ali, meio que tipo uma introdução. Então, é bem simples de resolver mesmo. Então, a gente está com esse desafio aqui. Esse vídeo ele nem vai se prolongar por muito tempo. Então, vai ser um vídeo curto, mas vai ser um vídeo, porque se eu estou aprendendo, por mais que seja para mim, pro meu entendimento, que eu tô começando agora, foi simples para mim, às vezes esse simples para mim pode ser difícil para alguém. Então eu pensei, será que eu gravo? Será que eu não gravo? Pô, porque é só alterar uma coisinha ali, cara. Mas às vezes é igual aquele ditado, né? O simples pra gente não é o simples pra outra pessoa. Então, vamos trabalhando junto aí. Então eu vou compartilhar com vocês hoje essa atividade. Então a gente tem que fazer duas alterações. A gente está aqui nesse curso. A gente tem que fazer duas alterações. Deixa eu vir aqui. Deixa eu copiar aqui, ó, a tradução e colocar aqui que fica mais fácil. Aí, alterando apenas a pro... alterando apenas as alterando apenas a propriedade display do CSS, faça com que os três quadros fiquem alinhados horizontalmente como a imagem igual 1, ou seja, como o exemplo 1, que é aqui, ó, exemplo 1, aqui é a solução, né? Então, primeiro desafio é a gente deixar as três imagens alinhadas horizontalmente, assim, uma do lado da outra, com o mesmo tamanho, mesmo diâmetro, beleza? Então, assim, primeiramente, esse é um desafio que ele vai fazer você pensar, certo? Você vai ter que pensar. Só que aí, primeiramente, como que você tem que pensar? Você tem que pensar inteligente. Então, primeiro a gente tem que ver como que tá. Tá dessa maneira, certo? Tá dessa maneira. Aí você pensa assim, o que tem de diferente? Beleza, o notável é o gráfico verde. Os outros têm a mesma dimensão praticamente. Os dois têm a mesma dimensão, só que o verde não tem. Tá bom. Aí você pensa, pô, cara, beleza. Tem algo errado. Eu tenho que deixar todos horizontalmente. Como que eu vou fazer? Então, agora eu vou explicar para vocês. No display, tem três formas de você utilizar. Três propriedades do display, beleza? Que é a inline, que é a inline, a block e a block inline, beleza? Então, são essas três propriedades. Aqui a gente consegue observar que ela está utilizando as três, certo? O bloco a, na linha e a linha no bloco, certo? Desse jeito aqui. Então aqui a gente já percebe que já está sendo utilizado essas três aqui. E o mais legal de tudo isso é que a diferença delas é essa daqui, ó. Se você mexer no vermelho, o vermelho é o bloco, certo? Percebe? O que isso quer dizer? Que se você colocar esse tipo de, vamos colocar assim, esse tipo de código na sua página, é esse efeito que ele vai dar, certo? Já o verde, o que é o verde? O inline, ele se adequa ao que está escrito, perfeito? Então ele não altera, ele somente se adequa ao que está escrito. Então se estiver escrito inline, ele vai vir até aqui, ó. Se ele estiver escrito do inline até aqui o final, ele vai se adequar, mas em linha. Não tem bloco, em linha, entendeu? Pode ver que a gente mexe aqui e não faz efeito nenhum. Por quê? Porque ele não mexe. Então tudo que você colocar em linha, ele só vai mudar aqui, ó. Só que tá aqui, em linha. Só que tá na linha, entendeu? Agora, o inline em block,
Ele vai mexer tudo que está na linha, só o que está na linha, mas em bloco. Então ele vai dar esse efeito aqui, ó. Então ele não vai pegar esse espaço todo. Tá vendo esse espaço todo aqui, ó, que tá sobrando? Ó, tá vendo esse espaço que tá sobrando? Então ele vai ser bem dimensionado mesmo. Ou seja, ele vai usar somente o que tem aqui, ó, dentro do conteúdo. É inline, bloco, parágrafo. Ou seja, vai usar somente ele. Tá vendo? Por mais que você mexa na altura e na largura, quer dizer, você pode mexer na altura e na largura. Verdade, tinha esquecido esse detalhe. Você pode mexer. Então é editável, ó. Eu tinha esquecido desse ponto. Você pode deixar ele editável. Essa é a diferença. O outro você pode, até pode, mas a diferença é que ele vai ser em bloco, tá? Esse aqui é a linha e o bloco. Ficou um pouco confuso, mas caso vocês tenham algum tipo de dificuldade, é só vocês colocar propriedade de display CSS, que vai ter qualquer vídeo no YouTube, ou até mesmo eu posso trazer mais detalhado para vocês, trazendo mais embasamento nisso, beleza, pessoal? Então agora que a gente meio que já sabe essas diferenças, a gente tem que fazer essas alterações, que é bem simples. Então, alterando apenas a propriedade display, faz com que os três quadros fiquem alinhados. Então, beleza. Aqui, a gente já... Como que você consegue pensar rápido para resolver esse problema? Pô, os que estão em... Ó, verdade, eu lembrei aqui, ó, o fundamento disso. O inline bloco, ele vai fazer blocos, mas em linhas. Então, se eu colocar aqui o exemplo, outro inline block, vou testar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, para validar isso para vocês, para sair da minha cabeça e vocês entenderem. Vamos colocar yellow. Yellow, agora vocês vão entender. Vamos colocar aqui, vou colocar o mesmo código, tá? Vamos colocar display, inline block, beleza? Vamos colocar aqui a mesma dimensão da altura e da largura, de 200 pixels, beleza? Altura e largura. E a cor, background color yellow, certo? Ponto, calma aí. Aqui. Aí. Perfeito. Entendeu como que foi? Agora, olha aqui. Qual é a diferença desses três aqui? Esse aqui é só em bloco, certo? Um bloco. Esse daqui, o verde, é um inline, ou seja, só a linha desse formato aqui. E o inline block, que é o que eu estou explicando, ele vai fazer o da linha, só que em blocos. Ou seja, ao invés, pode ver, a linha é só uma linha aqui, mas não tem nada embaixo. Aqui você vai fazer uma linha e com bloco, tá vendo? Dessa maneira aqui. Então essa é a diferença dos três. O bloco, o inline, só a linha, que ele vai pegar esse verde aqui, ó, ao invés de ele estar todo aqui pro lado, ele vai pegar só a linha, entendeu? Só o conteúdo aqui, só o que está escrito. E o inline bloco, ele vai pegar a linha, mas um bloco também. Então ele vai ter esses dois efeitos. Então o inline block é a soma desses dois. Perfeito? Consegui deixar isso aqui exemplificado para vocês. Só que a gente já pode tirar esse código aqui. E esse também. Beleza? Então agora que a gente já tem, e eu já expliquei para vocês, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver quanto tempo tem de gravação. Ó, já 9 minutos já. Vou deixar esse vídeo com 10 minutos e depois eu trago a resolução para vocês. Vai ser melhor, porque aí vocês conseguem focar e caso vocês tenham dúvida, vocês voltam esse vídeo até vocês aprenderem, beleza? Então, aqui a gente já está entendendo um conceito do CSS avançado,
tá? Então a gente vai aprendendo. Então essa é a primeira atividade nossa. Então com esse vídeo, pessoal, teve alguma dificuldade em relação a isso? Você pega, volta, que agora a gente vai resolver de fato essa questão no próximo vídeo. Beleza? Então até o próximo vídeo e acompanha para a parte 2. Deixa o like!